Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi e nesse vídeo a gente vai falar sobre o uso do computador na comunicação alternativa. Sobre o que nós vamos falar? Adaptações para facilitar o acesso ao computador, teclados ampliados e diminuídos, colmeia de acrílico, sistema de varredura e acionadores, mouses alternativos, câmara mouse e o mouse ocular. O que temos que fazer quando nos deparamos com uma pessoa que não é capaz de se comunicar oralmente ou por meio da escrita? A gente vai ter que pesquisar, vai ter que buscar uma forma alternativa de comunicação. A gente vai fazer isso observando a habilidade da pessoa de apontar, de olhar para a resposta, de fazer movimentos com a cabeça de sim, de não, de produzir algum som que seja afirmativo e negativo, de usar pranchas de comunicação, tablets, celulares, de fazer gestos, de escrever, de marcar respostas, mas hoje a gente vai falar sobre como a gente pode usar o computador nesse recurso alternativo de comunicação. Se você não assistiu os outros vídeos, se você não sabe ainda o que é comunicação alternativa, o papel do terapeuta ocupacional na comunicação alternativa, como construir pranchas de comunicação, eu sugiro que você assista os outros vídeos primeiro. Nós falamos sempre sobre a necessidade de avaliação, porque isso é uma ação fundamental. Como é que a gente determina qual o melhor recurso, qual a melhor forma de acesso, qual o melhor conjunto de símbolos para uma pessoa? A gente tem que avaliar as habilidades do usuário, a gente tem que considerar a atividade que ele vai fazer, o recurso que vai ser usado e em qual contexto. Vamos ver então quais são as diferentes formas de acesso a um computador. Um usuário de comunicação alternativa ele pode acessar um computador de diferentes maneiras, utilizando o computador como a gente utiliza, com seu teclado, mouse regulares, usando um mouse adaptado, um trackball, um mouse que funcione como acionador, um acionador ligado a um mouse, um mouse ocular e muitas outras formas que a gente vai estar apresentando nos slides a seguir. Como está sendo feito o acesso a esse computador? Esse é um computador regular, não há nenhuma diferença do computador que a gente utiliza. As únicas coisinhas diferentes aqui são essas etiquetas. Qual a função dessas etiquetas? Elas estão mostrando os números numa cor separada e ela está trabalhando com o teclado dividido em dois. De um lado as etiquetas são brancas e do outro amarelo. Só um lembrete para uma criança que está trabalhando com as suas duas mãos para teclar. Então, a brincadeira é, você vai teclar com a mão esquerda as etiquetas, as letras da cor branca, e vai teclar com a mão direita as letras da mão, as letras amarelas. Por que foi feito isso? Porque a velocidade do teclar vai aumentar se a criança aprender a utilizar as duas mãos. Então, é o mesmo computador, só que ele está com uma adaptação para facilitar, para aumentar a funcionalidade dele. Porque uma criança que escreva mais rápido vai ser mais funcional nas suas atividades escolares, por exemplo. O que tem de diferente esse computador? Ele é um computador regular, mas ele é um computador com tela touch. Então, a criança está fazendo a escolha, é uma brincadeira, direto na tela do computador. Isso é muito mais fácil para algumas crianças do que usar o mouse. É claro que para aquela que tem dificuldade de elevar o braço, que tem uma dificuldade de apontar, de levar um indicador ali individualizado dos outros dedos, talvez não seja tão simples. Então, para todas as formas de acesso que a gente estiver conversando hoje, vocês têm que pensar que ela é boa para algumas pessoas e talvez não seja para outras. Por isso que é importante avaliar. Uma outra forma de acessar um computador regular, sem nenhuma modificação, é você fazer o acesso por teclado virtual. Então, o próprio Windows tem o seu teclado virtual, que qualquer pessoa pode acessar e fazer o controle da escrita a partir desse teclado. Ainda com o computador, sem nenhuma modificação, eu posso facilitar o acesso se eu inclinar o computador num plano inclinado. Por quê?
Uma pessoa incoordenada, quando ela vai clicar, ela pode apoiar a mão sobre o teclado e clicar outras teclas sem querer. Se o computador está inclinado, ela vai fazer um acesso e vai estar sem a possibilidade de fazer esse toque nas teclas vizinhas. E é uma modificação super simples que pode trazer muita funcionalidade. Pode ser necessário colocar no teclado uma colmeia. Colmeia é essa placa de acrílico, ela é feita especificamente para cada computador e ela ajuda uma pessoa também com incoordenação a não teclar nas teclas vizinhas sem querer. Para poder acionar, a pessoa vai ter que colocar o dedo no buraquinho ali da colmeia. E isso vai facilitar e vai dar mais funcionalidade para o teclado. Talvez seja necessário incluir um teclado ampliado. Ele é ampliado, ele tem letras aqui em destaque, um teclado ampliado para que esse usuário acesse o computador. E pode ser necessário um teclado ampliado com uma colmeia. Para melhorar o acesso, pode ser necessário introduzir facilitadores para teclado. Então, são adaptações que vão ser colocadas na mão, no braço do usuário e vão trazer, então, mais funcionalidade para o acesso ao teclado. Esse é um exemplo, é um teclado com colmeia, é um teclado regular com colmeia, e aqui tem uma adaptação para teclar com a boca, para uma pessoa, por exemplo, tetraplégica, que não tem movimento dos membros superiores. Utilizar uma adaptação na mão pode ser um bom facilitador. Então, essa adaptação, ela posiciona o polegar, ela mantém o punho em extensão e você pode acoplar na pontinha dessa adaptação um apontador de borracha, que ele é especial para o trabalho com teclado. Outras adaptações que podem ajudar. Uma pulseira de peso, então uma pessoa também muito incoordenada, que precisa de um pouco mais de suporte, né, para diminuir esse movimento involuntário, ou para aquela pessoa que tem dificuldade de individualizar os dedos. Você pode usar uma talinha para conseguir a extensão interfalangiana. O que significa isso? Que o seu dedo, né, seu indicador, vai ficar duro, né, vai ficar esticadinho, para você poder clicar, né, e teclar ali no computador ou fazer escolhas, por exemplo, numa tela touch. A solução pode ser combinada de vários recursos. Pode ser necessário um teclado ampliado, com colmeia e mais adaptadores. Pode ser importante utilizar uma faixa que restringe o movimento dos braços. Então, pessoas que têm uma coordenação maior, os distônicos, eles fazem movimentos muito amplos com o braço, isso acaba tendo um gasto de energia muito grande para poder acessar o teclado, para poder acessar o mouse ou a própria tela touch. Se você reduz, contém um pouco esse movimento do braço, a funcionalidade se amplia. Outras ideias de adaptadores, né? Então aqui faz a extensão do indicador, faz um prolongamento, né? É uma ponteirinha que tem borracha, né? Funciona tanto para o tablet como para o computador. E a minhoquinha aqui, ela tem aquela função de posicionar a mão numa posição adequada para o teclado. Uma outra forma, né? Então, essa jovem está precisando de muito mais elementos, ela está com um apontador de cabeça, ela tem um suporte para colocar um teclado ampliado, que ela está clicando com a cabeça, e que suporte, né, sustente o seu computador para ela ver a estrutura da escrita. Esse é um outro exemplo de apontador de cabeça, só que para esse usuário o teclado fica melhor, né, apoiado na mesa e a haste apontando para baixo. Então, às vezes é o mesmo recurso, só que ele vai ser usado numa posição diferente, o teclado vai estar posicionado também de uma forma diferente, porque a gente tem que procurar qual é a solução que traz mais funcionalidade para aquele usuário. Quando a gente está falando de computador, os mouses são também grandes vilões. É muito difícil movimentar o mouse, deixar ele parado e clicar o botão da esquerda sem que ele se mexa e você tenha que começar tudo de novo.
algumas soluções. Então, esse é um trackball. A criança está aqui selecionando a posição da seta por essa bola que fica na parte de cima do equipamento. E quando chega onde ela quer, ela tem os botões bem separados para clicar. Então, não tem como, depois que eu tive o maior trabalho para chegar, né, e posicionar meu mouse no lugar certo, quando eu for clicar, eu não vou deslocar ele de lugar. Esse mesmo equipamento pode ser sem fio, com o sistema wireless, o que vai permitir o uso do adaptador, né, sem a necessidade de estar conectando com fios. Ele funciona também em sistema Bluetooth, o que permite o acesso para o computador com acionadores ou para o próprio tablet. A solução pode ser um recurso do tipo joystick. Então, com essa alavanca, há várias, ele vem com 3 modelos, né, de suporte, pode ser uma bolinha, uma alavanca e um outro suporte. A pessoa vai movimentar, então, essas alavancas, né, para frente, para o lado, para o outro, para baixo, para poder posicionar o mouse, e os botões de clique estão também, são elementos aqui externos. E esses mouses adaptados, eles têm a função de drag, né, que é o clicar para depois poder arrastar. Então, você poder fazer a atividade onde você pega a informação e arrasta para outro lugar. Esse é um outro modelo, né, que você faz tocando, né, aqui na base. Então, vai depender da habilidade do usuário para quando você escolher. Alguma coisa que ele segure, alguma coisa que ele só passe o dedo. Ele pode não ter habilidade de segurar nada. Então, não adianta ter uma alavanca. Um outro exemplo, né, nessa mesma linha, onde você tem a possibilidade de movimentar o mouse, né, pela parte de cima. Esse é feito por uma empresa aqui do Brasil. Mais uma vez, pode ser necessário combinações de soluções. Então, eu posso ter mais facilidade de usar, por exemplo, esse joystick, mas mesmo assim eu ainda vou precisar que ele tenha uma colmeia para que quando eu for clicar nos botões eu não tenha chance de esbarrar. Então, o terapeuta ocupacional ele vai olhar para a situação e ele vai então determinar qual a composição dos recursos para que o usuário tenha maior facilidade. E a dificuldade pode ser grande o suficiente para você precisar de botões separados para cada uma das ações. Então, eu tenho aqui o controlador e eu tenho botões para ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, botão do clique da direita e botão do clique da esquerda. Então, você teria que fazer vários apertos, né, vários acionamentos para conseguir conduzir o mouse. Então, todas essas ações, a gente tem que fazer considerações. Será que esse é o melhor caminho? Será que o melhor caminho é você ter esse monte de botões? Ou não seria mais funcional que a pessoa trabalhasse, então, em sistema de varredura? Esse é mais um exemplo, onde os botões estão todos separados, com as funções de drag, de rolar, né? Essas são as barras de rolagem. Só que ao invés de eu clicar para andar, eu rolo aqui nessas barrinhas para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Mas também na perspectiva de separar os botões para a função do mouse. E esse é um equipamento que ele funciona tanto como teclado, como mouse, e ele trabalha na combinação de apertos, né? Então, cada letra tem uma determinada combinação, a função do mouse também trabalha por combinações de acionamento. Ainda na perspectiva de buscar um acesso direto, né? Vocês estão vendo que todos os nossos exemplos até o momento são da pessoa tentar acessar diretamente aquela informação. A gente tem o eye tracking, né, que é o rastreador ocular, o mouse ocular. Esse é um exemplo. O eye tracking, então, ele é essa plaquinha que você acopla pela USB, é uma USB especial. Você acopla ao seu computador, seu desktop ou seu notebook. E aí essa plaquinha ela vai captar o movimento dos seus olhos, é feita uma calibração para que o computador entenda, né, o posicionamento dos seus olhos e o movimento que você é capaz de fazer. E quando você olha para a resposta por X segundos, a resposta então, né, aquela célula, aquela palavra, aquela letra,
é clicada. Esse é o exemplo de uma brincadeira com sílabas, né, de uma atividade de alfabetização com sílabas. A professora está fazendo uma atividade de aliteração na sala de aula e a criança tem que responder quando ela diz, por exemplo, a palavra casa, qual o pedacinho, né, qual o primeiro pedacinho dessa palavra, e a criança vai dizer cá, vai dizer que ela já está ok, que ela já disse, ou que ela não sabe a resposta. E como é que ela está respondendo isso? Esse é um tipo de mouse ocular. Ele tem vários tamanhos, tem os menores, né, o mini, você vai tendo vários modelos, mas a funcionalidade, o princípio é o mesmo. Aqui outro exemplo, né, esse está com o Software Communicator, e a criança está trabalhando na composição de sentenças, também olhando a partir, né, escolhendo a partir do mouse ocular. Uma solução gratuita para um acesso pelo movimento da cabeça, não do olhar, é o software Câmara Mouse. É um software gratuito, vocês vão fazer o download no site, né, do cameramouse.org, e a calibração é muito simples, né, a setagem. Ele abre essa tela inicial, você vai dizer então, né, que ok, você quer fazer a programação. Você precisa de uma câmera no seu computador, né, que esteja na parte de cima do seu computador. E aí você vai clicar aqui, eu escolhi a ponta do meu nariz para ser o elemento que a câmera vai seguir. Então, eu vou estar olhando para a câmera, né, escolhendo na tela, virando minha cabeça, as opções que eu quero. E ele vai clicar, então, a partir do tempo que eu determinei, também eu consigo setar o tempo que eu tenho que ficar com a minha cabeça, né, na ponta do meu nariz direcionada para aquela célula, ou para aquela letra, para aquela palavra. Se todas essas formas de acesso direto não forem possíveis, e para algumas pessoas elas não são, a gente tem que pensar num acesso por sistema de varredura. O que é o sistema de varredura? O sistema de varredura ele pode ser manual ou ele pode ser digital. Então, se você está no computador, o sistema de varredura é uma luz que vai piscar em cada uma das células ou um conjunto de células, a depender de qual varredura que você escolher. Então, eu vou falar de cada uma delas e vai ficar mais claro. Então, se eu escolher a varredura linear, o que vai acontecer? O computador vai iluminar minha primeira tecla. Se eu quiser alguma coisa, eu aperto o meu acionador. Se eu não quiser, daí X segundos, a gente programa, ele vai iluminar a segunda, a terceira, a quarta, e ele vai iluminar cada uma dessas até chegar à última. Então, é um bom sistema de varredura se você está trabalhando com poucos elementos. Então, se eu estou com 2 elementos, 4, 6, mas se eu estiver trabalhando com 20, imagina o tempo da varredura passar por todos os botõezinhos, e se eu tiver esquecido, se eu não tiver conseguido acionar o que eu quero, eu vou ter que esperar para ele fazer isso de novo. Como é que isso funciona, né? Eu tenho um acionador que se liga ao computador. De que maneira? O acionador pode ser Bluetooth e o computador vai entender, ou esse acionador vai estar ligado no mouse adaptado. Já vamos falar disso daqui a pouco. A varredura pode ser uma varredura por linhas. Então, primeiro o computador ilumina a primeira linha, depois ele vai iluminar a segunda linha. Se eu apertar meu acionador na segunda linha, ele começa. É o primeiro botão? Ele destaca. Se não for, eu não aperto. É o segundo botão? Então, aí eu vou acionar meu acionador, né? Vou clicar nele para que aquela opção seja escolhida, e aí vai falar, vai escrever, enfim, aquilo que essa célula tiver sido programada a fazer. Uma outra forma de varredura é a varredura por colunas. Então, o computador vai iluminar a primeira coluna, a segunda coluna e assim sucessivamente, e é o mesmo processo. Se eu quero alguma coisa na segunda coluna, eu clico, e depois se eu quero esse botão, quando ele passar aqui por cima, eu clico de novo. E finalmente, a varredura pode ser por blocos. Então, depende de como minha prancha de comunicação, como meu sistema está configurado. Eu posso ter esse bloco, esse. Então, para que a pessoa não tenha que ter uma varredura, né, de muitos elementos, ela varre os blocos. Eu quero esse bloco. E aí, aqui dentro, ela só tem 4 itens, 6 itens, 10 itens, enfim. Então, isso precisa ser avaliado, qual é o sistema
que é mais eficiente, que é mais rápida para aquele usuário, a depender também dos tipos de varredura disponível no software que você estiver utilizando. O que é possível controlar, então? O tipo de varredura, o número de acionadores que você vai controlar essa varredura. Você pode fazer todo o controle com um acionador ou com 2 acionadores. E aí você vai escolher se a ação que você vai fazer, né, o computador vai entender que você clicou quando você apertar e soltar o botão, ou você pode estar sempre com o botão apertado e o computador vai entender que quando você tira a mão do botão é que você está selecionando. Essas escolhas vão ser, né, são decisões que vão depender da habilidade da pessoa. Outra coisa que você pode escolher é a velocidade com que essa luz vai piscar pelos diferentes botões. Se vai ter feedback de som, então alguns programas oferecem bip, para a pessoa saber bip, 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 que ela está passando por aqueles itens, e outros oferecem um feedback gravado ou de síntese, que é uma dica do que a pessoa vai acionar, né, o que ela vai ouvir quando ela acionar ali. Então, por exemplo, eu estou esperando, na minha brincadeira, brincar de boneca. Aí eu estou vindo lá, pipa, carro, boneca. Boneca, opa, eu clico. Quando eu clico, eu ouço, ei, mamãe, eu quero brincar de boneca. Então, para algumas crianças ou para alguns usuários que têm um baixo nível de atenção ou que têm uma dificuldade visual para acompanhar essa varredura que exige muita atenção visual, né? E realmente você ficar focado, né, para não perder o item que vai chegar, o feedback auditivo pode ser de grande ajuda. Então, para alguns usuários, vocês têm que pensar num programa que tenha toda essa possibilidade de ajuste e ainda que tenha o feedback da varredura. Esse é um exemplo, né, de programa, é o software Speaking Dynamic. Ele tem uma estrutura, ele foi organizado, ele foi construído para uma varredura em blocos. Então, você pode ter uma combinação de varreduras, né? Então, primeiro varre o bloco, esse bloco, esse bloco, esse, e depois você pode, se eu escolher este bloco, e ele então vai falar cada um dos itens, aí pode ser por linha ou por coluna. Então, você também pode ter uma combinação de varreduras. Como você vai acessar, como o computador vai entender que você quer clicar naquele momento? Uma maneira simples, né, e barata é você adaptar o seu próprio mouse. Então, você vai pegar o seu mouse, vai botar ele, né, envolto ali de espuma, vai colocar ele dentro de uma caixinha, uma capa, aqui é uma capa de agenda, e nessa pontinha aqui tem um relevo, pode ser velcro, um pedacinho de espuma, e quando eu fecho a tampa, eu aperto o botão da esquerda do mouse. Então, eu estou simulando o uso de um acionador, mas na verdade eu estou usando o meu próprio acionador, o meu próprio mouse com essa função. Uma estratégia muito usual é vocês adquirirem um mouse adaptado em lojas de recursos de tecnologia assistiva e plugar nesse mouse adaptado o seu acionador. Então, esse aqui é um exemplo. Você pode ter mouses adaptados com uma entrada só, por exemplo, simulando o botão da esquerda, ou usando com 2 adaptações para o botão direito e para o botão esquerdo, que você vai optar por esse tipo de mouse quando você quiser usar 2 acionadores para controlar o seu computador. Os acionadores mais básicos que resolvem a maior parte dos problemas são os acionadores de pressão. Eles podem ser maiores ou menores a depender da necessidade do usuário. Mas mesmo os acionadores de pressão, eles podem precisar ter características diferentes. Então, este é um acionador de pressão, mas ele está sob um suporte que permite regulagem. Então, ele pode ficar inclinado. Ele é super útil para aquela pessoa que aperta e não tira a mão. Fica com a mão presa ali. Então, eu empurro o acionador e quando eu puxo o meu braço, o acionador efetivamente clica. Então, a depender da necessidade do usuário, você vai precisar, pode ser até um acionador de pressão, mas que tenham características diferentes. Esse é um acionador de pressão muito, muito leve e ele é bem baixinho. Então, ele facilita para aquela pessoa que tem dificuldade de elevar mais a mão. Esse é um acionador de pressão que ele tem um suporte para ser usado com a cabeça. Né? Ele fica preso na lateral da cadeira e a pessoa movimenta a cabeça para poder acionar. Tá? Ou acionadores bem grandes,
né, muito sensíveis, também podem ser alternativas interessantes. A quantidade de acionadores é, assim, imensa hoje no mercado. E eles podem utilizar diferentes partes do corpo e diferentes tipos de movimento para poder fazer o acionamento. Então, esse daqui, ele capta a contração muscular. Você vai colocar essa célulazinha sensível no rosto, na bochecha, na sobrancelha, no dedo, onde a pessoa tem um movimento, né? Faz uma contração voluntária, e esta contração é que vai controlar o computador. Você pode optar por acionadores sem fio, acionadores Bluetooth. Eles vão funcionar tanto nos tablets como no computador, né? Computadores novos que tenham essa comunicação via Bluetooth. Se você não tiver acionadores Bluetooth, vocês podem ligá-los, como a gente já falou, no mouse adaptado ou numa caixinha Bluetooth, que vai fazer essa conexão. Então, esse tipo de solução, se você vai usar também para um tablet, esse mesmo acionador, ela já vai ser conjunto, né? Você tanto vai poder usar essa solução para o seu iPad, para o seu tablet Android, como para o seu computador. Finalmente, para terminar a nossa conversa desse vídeo, a gente vai falar sobre o posicionamento do acionador. Então, vocês viram que eu tenho que escolher qual é a melhor forma de acesso. Digamos que a melhor forma de acesso seja o sistema de varredura. Eu vou escolher o tipo de acionador, vou escolher o software, vou fazer todo o treinamento, mas eu preciso pensar e experimentar diferentes posicionamentos para esse acionador. Então, com qual parte do corpo a pessoa vai acionar e de que maneira este acionador vai estar fixado para que a pessoa consiga fazer um acionamento com independência e com funcionalidade. Eu posso usar esse acionador do lado da cabeça, então tem um velcro na parte de trás do acionador que está prendendo no apoio de cabeça. Eu posso utilizar um acionador colocado ele inclinado, né? Na verdade, tem uma caixinha aqui no meio, tem um acionador, esse braço está tendo que ficar em extensão, é um menino extremamente incoordenado, e aí quando ele movimenta a mão, ele consegue clicar, porque se o acionador fica na base, ele fica com a mão sobre o acionador, e aí não consegue efetivamente trabalhar. Isso pode ser, a princípio, uma adaptação artesanal, para que vocês testem o posicionamento, e depois construam, então, uma adaptação mais permanente, né? E que seja mais fácil de ser utilizada. Essa, então, é uma solução mais permanente, né? Então, o braço ainda precisa de algum tipo de contenção, né? Mas ele está feito numa canaleta, com almofadas, e há um anteparo que coloca o acionador na posição vertical para que a criança possa clicar e soltar. Quando a função da mão não for suficiente ou for muito pouco eficiente para o acionamento pode ser colocado em outros lugares. Vocês viram que na primeira foto ele estava na cabeça e aqui ele está no abdutor da cadeira e essa criança conseguia acionar com o movimento da perna, que era o movimento que ela tinha mais controle. Muito bem, chegamos ao fim. Falamos sobre muitas coisas nesse vídeo, né? O que é importante saber? As técnicas de acesso ao computador, então a gente falou de acesso direto, então teclados de vários tamanhos, colmeia, o touchscreen, os mouses adaptados, os apontadores de cabeça, as adaptações para teclar, o acesso por sistema de varredura e os diferentes acionadores, e o acesso por mouse ocular e câmera mouse. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.